O Maio Amarelo é um momento importante para que todos pensem e repensem o seu comportamento no trânsito, esse ambiente democrático que precisa ser seguro. Na continuação da série que debate o tema aqui no Canal 4, a gente conversou com a Gisele, sobrinha do senhor Ivo, que morreu vítima de um acidente de trânsito. A gente vai falar agora com a Gisele Caldas. Ela é sobrinha do seu Ivo. O seu Ivo faleceu aos 51 anos, em 2022, vítima de um acidente de trânsito em São Cristóvão, bem próximo aqui de um grande mercado, né, na Avenida Paula Freitas. Queria que você contasse, por gentileza, como é que foi aquela noite, né? Ele faleceu à noite, aquele momento. Como é que foi o acidente, por gentileza? Então, o meu tio, era uma pessoa que bebia, ele era alcoólatra, né? Então, ele vivia sozinho e ele bebia todos os dias. E nesse dia, ele voltou para casa às 9 horas. Então, ele passava sempre às 10 horas. E nesse dia, ele veio antes. Então, ele veio empurrando a bicicleta dele nesse dia e ele tava com uma caixa dessas de mercado na garupa da bicicleta, tinha bastante coisa, assim, umas ferramentas. Ele fazia alguns serviços, assim, sabe? E aí, quando ele estava subindo a avenida, né, veio o carro, né, a moça, né, e bateu nele, e a caixa, bateu que a caixa que estava na bicicleta veio parar na frente da padaria, e a bicicleta ficou na esquina e ele parou no meio, bem no meio aqui da João Augusto Barbosa, no centro da rua, sabe? E aí nesse dia foi um dia muito, porque a minha mãe mora em cima ali da padaria, então ela viu pela janela da casa dela o irmão lá caído e eles achavam que ele estava morto, sabe? Aí uma vizinha veio, me chamou, eu fui lá prontamente, né? E tinha muita gente, porque tem a academia da Aline ali, então tava as meninas, já tinham chamado bombeiro, né, tudo. Aí todo mundo desesperado, achando que ele tava morto. Eu ergui a cabeça dele, vi que ele abriu o olho, tava vivo. Aí fui com ele até até o hospital regional. E aí o que tipo, deu uma acalmada na gente foi que ele tava vivo, que a minha mãe, todo mundo achou que ele tava morto mesmo, porque ele tava, assim, desfalecido mesmo. Perdeu muito sangue Muito também. sangue ali na rua, tudo, sabe? Então, daí ele foi falando lá dentro da ambulância e tudo, sabe? Até o rapaz perguntou quantos anos ele tinha, ele respondeu. Então, a gente, assim, não achou que fosse nada, entre aspas, grave, sabe? Aí eu fiquei com ele lá até meia-noite no hospital regional, e daí eles falaram, o médico falou, a gente agora vai cuidar dele, colocar outra roupa nele e ele vai ficar em observação, né? Aí eu chamei meu marido e vim pra casa. E daí no sábado eu fui trabalhar normalmente e o meu menininho falava assim, mãe, e o tio Ivo? E o tio Ivo? Então aquilo assim, eu larguei tudo que eu tava fazendo e peguei ele e vim pra casa e liguei pro hospital. Era às 11 horas da manhã. Era umas 10 para as 11 por ali. Eu liguei e a moça falou assim, não, aqui não tem nenhum Ivo internado. Aí eu falei assim, não, moça, ele ficou em observação ontem. Ela falou assim, aguarda um pouquinho, e demorou, sabe? Daí ela falou, não, então faz assim, daqui a pouco o médico já vai entrar em contato com você. Aí eu desliguei o telefone e voltei. Peguei o meu menino e voltei na loja. Aí trabalhei ali mais um pouco e vim pra casa, eram uns 12h20 mais ou menos. Quando eu cheguei em casa, tocou meu celular. Era o lá do hospital regional, eles pedindo pra mim ir urgente lá, que o médico precisava falar comigo. Aí naquilo ali eu já me desesperei, porque eu imaginava que não seria uma notícia boa, né? Então, aí eu peguei meu marido eu saí correndo na rua, meu marido naquele momento estava vindo com o carro. Eu falei pra ele descer que eu precisava ir no hospital. Aí ele falou assim, não, entra aí, eu vou te levar. Eu tive acho que uns 3 desmaios, assim, durante o percurso, sabe? Eu perdi a consciência porque eu fiquei muito
eu dizia assim pra mim, que eu chegue lá e eu não esteja essa notícia que eu sabia que ia ter. Porque isso era no sábado e no domingo de manhã era casamento do meu irmão. Então, assim, foi tudo muito Era muita inesperado, emoção muita coisa né? acontecendo. Aí, quando eu cheguei no hospital, aí já estavam os policiais ali, como foi, aqui é uma rodovia, né? É considerado uma rodovia. Então, estavam os policiais ali para me dar a notícia. Aí, eles me chamaram e me falaram que, infelizmente, ele havia falecido, né? E daí o médico me chamou lá e me passou que tinha sido mesmo um traumatismo, né? E ele tinha perdido muito sangue e tinha dado muito... Falência dos órgãos. Isso. Então, aí quando... Daí meu primo chegou lá e eu peguei e vim pra casa. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe pra dar a notícia pra ela, aí eu subi nas escadas, os parentes do meu irmão já tinham chegado pro casamento. Então foi uma situação assim, tipo, todo mundo vindo me cumprimentar e eu cumprimentando e chorando ao mesmo tempo e, sabe? Então foi uma situação assim muito trágica pra gente, sabe? Pro meu irmão, pra minha cunhada, sabe? Pra tudo planejado, sabe? Então foi uma coisa muito, muito triste mesmo. O casamento aconteceu? Aconteceu, porque era um casamento comunitário na igreja da Salete. E aí meu irmão ficou desesperado, falou que não ia mais, nem minha cunhada. Aí a gente optou por eles fazer o casamento normal. Ele fez um grupo, daí só cancelou a festa e foram casar normal, né? E aí marcou a festa para uma outra data, também aconteceu. E a gente optou por fazer porque aqui na cidade não tinha médico legista aquele dia. Não tinha, no sábado não tinha. Aí eles, nem no domingo, ficou para segunda-feira só. Então, como a gente não ia poder fazer velório mesmo, então a gente fez o casamento e veio para casa, era num domingo de manhã, veio para casa e a gente tirou os trajes de casamento e só almoçou ali e ficou aguardando pro velório. A pessoa que atropelou prestou socorro? Como é que foi essa situação do acidente mesmo? Sim, ela ficou muito desesperada. Ela ficou ali em todo momento na via ali. E ela, quando eu tava lá, ela pediu meu telefone, tudo. E ela ficava me mandando mensagem lá no hospital, né? E eu falei pra ela, ó, ele tá bem, ele tá consciente e tal. Porque a gente não imaginava mesmo. Naquele momento ele tava, né? Mas infelizmente não, né? E ela soube depois da morte dele? Sim, aí assim que eu soube, eu já mandei mensagem, sabe? Então ela ficou muito desesperada, sabe? E daí no sábado mesmo, a gente chamou ela, logo depois do almoço que a gente soube, a gente chamou, eu e meu irmão chamamos ela pra conversar. E ela ficou com muito medo que a gente fosse fazer algo, sabe? Mas não, assim, a gente conversou com ela até, ela ficou no carro mesmo. E a gente foi, e a gente, assim, a gente tava sofrendo muito com a perda do meu tio, com o casamento do meu irmão, que Sim. É uma tragédia, né? Mas mesmo assim a gente deu força para ela e como se fosse uma coisa assim que era para acontecer e não tem como a gente culpar. Porque as câmeras mostraram, assim, ele não estava no meio, ele estava bem do ladinho da via. Então, como aqui não tem ciclovia, a ciclovia fica para trás, então não tem, e ele sempre andava bem pelo ladinho, sabe? Então as câmeras mostram ele bem pelo lado, e ela estava também na via, mas foi uma fatalidade infelizmente, mesmo. Sabe? Ela não avançou, ela não estava alcoolizada, não estava... Tava rápido, talvez um pouco. Talvez um pouquinho rápido, sabe? Então, assim, a gente não quis processar, fazer nada contra ela, porque eu acredito que isso não... Sim. A gente perdeu o meu tio e isso não ia trazer ele de volta, não ia trazer a tristeza que minha família, né, teve, ou principalmente meu irmão, que, sabe, então a gente optou por manter as coisas como, assim como ficaram mesmo. Ele cumpria esse momento, você falava, né, de voltar sempre 10 horas, ir no bar. Quanto tempo ele mantinha já essa rotina dele? Sim, ele sempre era assim. Ele de manhã, às vezes ele fazia um servicinho, ia na casa de um, do outro, roçar.
aqui até a nossa rua é muito cheio de buraco, não sei se vocês perceberam. Então ele assim, ele ia nos lugares assim que tinha entulho, alguma coisa, ele vivia tapando os buracos aqui. Então agora, sim, os vizinhos até falam, nossa, que saudade do Ivo para tampar os buracos. A menininha da vizinha ali, da Neide, a Isabelle, acho que é Isabelle, ela adorava ele, tipo, ele trazia bolacha pra ela, sabe? E, assim, todos os vizinhos aqui gostavam dele, sabe? Ele não fazia mal pra ninguém, ele só tinha esse vício da bebida, mas ele era uma pessoa muito boa, sabe? Todo mundo gostava dele aqui no bairro, aqui na vizinhança. E era novo, né? 51 Sim. anos também é novo. Eu ia perguntar, qual é a falta que faz o seu Ivo na vida de vocês e o que mudou desde esse acidente em 2022? Então, faz muita falta porque era o único irmão assim da minha mãe, o outro irmão também já veio a falecer, então ficaram as 3 mulheres, as 3 que moram aqui, as 3 na mesma rua, né? E essa falta da gente ter a rotina dele passando, ele tinha assim, ele não era violento, ele falava umas coisas, ele cantava. Aí ele chegava na casa, ele ligava o som assim um pouco mais alto, assim uma meia hora, assim, daí já desligava, sabe? Então a gente sente muita falta dele, sabe? E pela questão assim da casa que ele morava com a minha avó e com o meu avô. Meu avô faleceu antes, aí a minha avó faleceu em fevereiro e ele veio falecer em outubro, né? No mesmo ano. Então a casa aí ficou, que aí meu primo que cuidava, né? Aí acabou sendo alugada a casa, assim, a casa da esquina ali, a casa de madeira, sabe? E ele cuidava, ele zelava, tipo, ele tinha uma rotina, assim, de manhã, assim, final de semana, ele tirava todos os tapetes, assim, ele limpava a casa, sabe? Ele era uma pessoa muito boa, mas, infelizmente, com o vício da bebida. E ainda que não foi, tipo, a gente sempre imaginou que a bebida poderia poderia, isso, né? sim, até mesmo no bar, alguma coisa assim, alguma tragédia, uma briga, alguma coisa, sabe? E não, então por isso que eu sempre falei assim pra minha mãe, se fosse uma coisa assim, que acontecesse num bar, alguém até ferisse ele, a gente ia atrás dos responsáveis. Mas nesse caso, ele foi uma fatalidade, porque ele tava ali na via, a moça também não teve um culpado pra gente chegar aí e apedrejar ela agora, sabe? É uma história que serve também pra gente compor aqui a nossa série especial sobre Maio Amarelo, que tem essa questão da consciência no trânsito, sim, como bandeira, né, como pauta. Por mais cuidado que se tenha, tanto o seu tio quanto a moça, sim, ainda é possível acontecer. Sim. Então fica realmente esse alerta, né? Sim. Que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu acho que da sua história a grande lição é essa, né? Sim. Todo cuidado é pouco. Sim. Tá no trânsito, ou você é ciclista ou é motorista, todo cuidado é pouco. Exatamente. Né? Porque, como eu falei ali, não tem como... Porque não tem uma via para o pedestre nem para o ciclista, né? Então, e às vezes ainda ali, né? Estaciona um carro, então é um lugar muito perigoso ali, aqui esse pedaço da avenida, sabe? Então tem que ficar muito atento mesmo, às vezes tem que ir pela parte do meio fio ali, né? Subir ali, pra você passa 2 carros, fica apertado, sabe? E mais uma pessoa, tipo, que nem ele, tava alcoolizado, né? Ele tava vindo retinho ali, mas ele não tava sozinho, então ele tava com a bicicleta, né? Então ali já talvez, e ele vinha sempre só ele, nunca ele tava de bicicleta. E nesse dia ele tava de bicicleta. Então eu acredito que seja um acaso mesmo, uma fatalidade. Sim. Obrigada pelo teu relato. Obrigada por contar você, e compartilhar com a gente, né? Imagina. No Canal 4, a história do seu Ivo, que agora deixou essa lição também. Sim. De cuidado no trânsito. Exatamente. Obrigada. Obrigada a você, Mariana.